Olá, estudantes do ensino médio do Colégio Estadual Germana Gomes, em Divinópolis de Goiás. Estamos iniciando nosso segundo bimestre e viemos convidar vocês para participar do projeto interdisciplinar com o tema A Linguagem me leva a vários espaços. Esse é um projeto envolvendo as disciplinas língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, educação física, arte e produção textual, com as professoras Giane, Daniele, Cida Cirineu, Ana Maria e Magna. E ele vai ser um dos instrumentos avaliativos de vocês nessas disciplinas nesse bimestre. Vamos mergulhar em uma aventura de várias etapas em que iremos assistir e refletir de várias perspectivas sobre um filme muito empolgante e que traz grandes lições sobre união, respeito, humildade, igualdade e motivação, que é o filme Invictus, de 2009. Vamos realizar muitas reflexões sobre esse filme e, no fim, vocês vão produzir uma fanzine a partir dessas reflexões, que é uma revista breve, de estilo livre, em que vocês podem soltar a criatividade e imaginação. E ela vai poder ser digital ou física. Nós vamos ter muitas premiações legais, sendo a de primeiro lugar um smartwatch com várias utilidades, como medidor de batimento, calorias, alarme, entre outras, além de ser super lindo e estiloso. Esse vai ser o prêmio de primeiro lugar e nós vamos ter 3 smartwatches, um para a primeira série, outro para a segunda e outro para a terceira. Mas também vamos ter outras premiações que a gente vai falar sobre elas mais para frente com vocês. Nessa primeira etapa do projeto, vocês vão assistir ao filme. Mas antes de ver o filme, é importante pensar um pouquinho sobre o contexto histórico do filme, onde ele se passa, que é no continente africano, e sobre o personagem histórico Nelson Mandela. Vamos ver sobre o contexto histórico e a África com a professora Diane. O filme se passa na África do Sul, na cidade do Cabo, onde a língua oficial é o inglês por conta da África do Sul ter sido colonizada pela Grã-Bretanha, e hoje a África do Sul tem um total de 56 milhões de habitantes. Nelson Mandela foi o primeiro presidente negro da África do Sul. Mandela enfrentou enormes desafios na era pós-apartheid, como a pobreza extrema e o crime. Mandela se preocupava muito com as divisões raciais entre negros e brancos sul-africanos na época, pois havia muito preconceito. O esporte que é apresentado no filme é o rugby, esporte em que Mandela convenceu uma reunião recém-dominada por negros a torcer para a equipe do Springboks. Agora vamos aprender um pouquinho mais sobre Nelson Mandela com a professora Ana Maria. Vamos conhecer um pouco sobre Nelson Mandela, o Mandiba, como era chamado, né? Nelson Mandela teve uma vida dedicada a uma causa que era a igualdade entre negros e brancos, uma luta que não parou mesmo durante o seu período na prisão. O legado daquele que é considerado um dos maiores líderes da história moderna serve de exemplo e inspiração para nós. Nelson Mandela nasceu em 18 de julho de 1918, formou em Direito e em 1944 ele entrou para o Congresso Nacional Africano, que liderava a luta contra o Apartheid. O Apartheid foi o regime que negava aos negros os direitos políticos, sociais e econômicos, além de criar espaços destinados exclusivos aos brancos. Em 1964, Nelson Mandela foi condenado à prisão perpétua. Ficou confinado durante 27 anos em prol de um movimento. Mesmo na prisão, ele continuava a luta pelo fim do regime de segregação racial. E foi nesse período que Mandela se tornou o maior símbolo mundial da luta contra o regime do apartheid. Então, em 11 de fevereiro de 1990, o presidente sul-africano, Frederico, ele anunciou a libertação de Nelson Mandela, após apoio de vários líderes políticos, né? E depois de 3 anos, Nelson Mandela e o presidente sul-africano, eles dividiram o prêmio Nobel pelos esforços de acabar com a segregação racial no país. E em 10 de maio de 1994, Mandela foi eleito
presidente da África do Sul nas primeiras eleições democráticas do país. Ficou no poder até 1999, onde nesse período ele começou a reconstruir a nação. Mandela foi o ícone da luta contra o racismo, um grande exemplo para a humanidade. Então, assim, eu fiz um resumo só da vida de Mandela, mas vocês têm a oportunidade de pesquisar na internet, conhecer esse grande homem que foi, assim, o ícone mesmo, né, da luta contra o racismo. E acho interessante vocês buscarem, pesquisarem e lerem mais sobre ele. Vocês vão amar a história de Nelson Mandela. Nessa primeira atividade do projeto, vocês vão assistir ao filme Invictus. Vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também vamos compartilhar nos grupos de WhatsApp o link para vocês assistirem. Vocês podem assistir pelo computador ou pelo celular. Enquanto assistem, observem com atenção as expressões e atitudes dos personagens, bem como tudo o que acontece ao seu redor. Vocês terão até sexta que vem, dia 23, para assistir. No dia 23, vamos nos encontrar novamente aqui no canal para vermos os nossos próximos passos. Bom filme! Tchau, tchau!